imagem que a gente tem no neurótico é alguém que vai fazer a viagem da vida. Mas aí ela chega assim na estação e ela diz, eu preciso levar assim bagagens. Muitas bagagens. Eu preciso levar casaco se tiver frio. Eu preciso levar armadura se tiver os bárbaros. Eu preciso levar... E enquanto ela fica nessa conversa interna, ele não embarca na viagem da vida. E alguns embarcam, mas embarcam carregando 13 malas, enfim, um depósito de roupas nas Esse aí sou costas. eu. Aí fica mais complicado, Sim. né? Tipo assim, pra amar. Por que não esse? Por que não essa? Ah, não, tem que ter o cabelinho assim, tem que ter esse traço, tem que gostar disso. O que escuta, amigo? O negócio é viajar, o negócio é quem é você. Ah, eu prefiro. Antes da gente ver o que é a viagem, para onde ela vai, eu preciso descobrir muito quem sou eu. Isso aí não é psicanálise. Não Né? é? Não, psicanálise não é um empreendimento para conhecimento de si. Não é? Não, é um empreendimento para cuidado de si. Isso está lá na origem, né, das discussões sobre o que é a alma, no Platão, no Aristóteles, na filosofia grega, no personagem de Alcebiades, né? Que era essa jovem que queria aprender a mandar. Agora eu tô bom, sou herói olímpico, rico, família, agora eu quero mandar. Ele chega pro Sócrates e diz, como é que faz para mandar? Sócrates responde para ele assim, Pimeleia arrotou, hein? Ou seja, cuida da tua alma. Você cuidou da sua alma? Você cuida de si? Aristóteles, o Alcebiades, cheeseburger, o que é alma? Não sei. Isso não são nada para você. É importante saber algo no sentido de cuidar de si. Não no sentido de governar, disciplinar, policiar, dominar a si. Dominar a si é um capítulo talvez menor do cuidar. E quando a gente fala em gnoti sueton, que quer dizer conhece-te a ti mesmo, você está assim, não é que é um erro, mas você está sobrevalorizando o conhecimento em relação ao cuidado. Como se conhecer fosse o mesmo que cuidar. Vou dizer assim, não, mas eu conheço perfeitamente como funcionam lipídios, carboidratos, gorduras, aí continuo no cheeseburger, academia que é bom, não. Ou seja, conhecer não necessariamente leva a cuidar. Agora, cuidar envolve algum tipo de saber sobre si, tudo bem. Seria um pequeno fragmento ali do cuidar, seria o Não é conhecimento. uma tarefa entre outras. Né? Como é que os gregos definiam o cuidado de si? Presta atenção no seu sonho, presta atenção na sua sexualidade, presta atenção no mundo, olha o mundo de perto, olha o mundo de longe, presta atenção nos seus medos, nos seus fantasmas, olha para eles, não foja deles. Presta atenção nas demandas que você faz para ser governado pelo outro, para que os outros mandem em você. Porque os outros digam, olha, viver é assim, a viagem que tem para você é essa. Isso Você é um problema. adora isso, você adora consumir viagens que os outros estão te propondo. É a sua, qual é? Cheeseburger, não sei. Então tem que cuidar de si e envolve. Isso é muito interessante, né? Nos estoicos, nos cínicos, nos céticos epicuristas, nas escolas helênicas, né, que vem depois aí do Platão e do Aristóteles, né? Elas todas insistiam em que esse cuidado ele se exerce numa relação ou mestre-discípulo ou uma relação de fala, de diálogo. O cuidado de si envolve diálogo. Diálogo para se escutar, diálogo para poder escutar melhor os outros e diálogo para conseguir superar suas próprias demandas de submissão e alienação. Ou seja, é como a psicanálise, uma espécie de experiência sem mestre-discípulo para você superar a sua dependência em relação a mestres. Afinal, a análise tem um fim. Descobrir que tudo isso que eu estou pondo aqui no seu lugar, do que você fala, vem de mim, né? Vem das minhas vulnerabilidades, vem dos meus apelos amorosos. E se a gente tivesse que dizer assim, o que se aprende numa análise? Se aprende a se separar. Você aprende a morrer.
Você aprende a deixar os outros te deixarem. Essa é a grande lição. Ou seja, você vai, tem o remigola da transferência, mas ela termina. E ela acaba. Não é pra você ficar ali o resto da vida, entende? Entendo, cara. Entendo. Eu imaginava que, pelo menos de algumas pessoas que eu já ouvi falar sobre isso e tudo mais, que a análise era algo pra vida toda, sabe? Num certo sentido né? Sim, eu Porque entendo. o cuidado de si, enquanto É pra você está vida toda. vivendo, mal envelheci. Agora são novas questões e tal, então uma nova rodada, né? Mas a ideia é que são separações. Separações e mais separações que você vai fazendo. Separações, elas são doloridas, né? Talvez por isso que a gente não, sei lá, não... Talvez por isso que a gente não gosta de ficar em contato com os medos, com a ansiedade e tal, porque a vida tá acontecendo, né? A gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer as coisas andarem. Aí a viagem da vida. E ela fica uma viagem mais difícil se você tem, além de viver, que fazer a manutenção da sua angústia, se dedicar a ela, seus medos. Se você, tipo assim, aqui tem um obstáculo, vai dar um cruzamento perigoso, confronto. Vamos evitar isso? Inibe, vai pro lado. Pra que se apaixonar, rapaz? Doença, regride, fica uma criança em joelho ali, esperando o telefonema do outro. Para com isso, que é melhor, né? Não. Não. Não, porque se apaixonar é uma coisa que tem a ver com o nosso desejo. Né? É difícil, é um maremoto e tal, mas é um conjunto de conflitos. Mas conflito é bom. Conflito se você é bom, sabe né? tratar e transformá-lo em parte da viagem. Senão você fica dando volta. Aqui tem conflito, vira à direita. Outro conflito à esquerda. Daqui a pouco sua viagem ficou um novelo que você não consegue mais chegar Isso em é Santo André interessante, nem cara. ferrando. Isso é interessante, cara. Se a gente pegar qualquer história, quando a gente vai escrever uma história, né? A gente quer que o personagem tenha passe por um conflito, por uma resolução, depois outro conflito, depois outra resolução. A gente não quer que ele fique só andando, desviando dos monstros e tudo mais pra chegar no destino final, né? E aquela viagem que você dizia assim, matei o Bowser, agora matei o outro. Isso é uma viagem boba, né? Viagem boa é quando dá jogo, assim. Como assim, uma viagem boba? É uma viagem boba, uma viagem que, assim, você derrotou como um grande herói todos os limites, todos os obstáculos, todas as coisas ruins. É o que a gente chama de, na história, né, de história triunfalista. Você olha para trás, olha que cara incrível que eu sou, eu derrotei todos esses. Isso é um jeito meio tolo, né? Meio simplório de contar a sua própria história. Por isso que muitos dizem, né? Olha aqui, comprei, comi, andei, namorei, mas me sinto vazio. Uma história de sucesso, né? Cheia de sucessos, mas que não consegue aproveitar os pequenos insucessos, aquilo que fica de um conflito, mesmo quando ele é resolvido e superado, mas ele deixa um resto, o que se aprendeu com aquilo. Tem gente que não aprende nada com o sucesso. Por isso que voltam, né, e se criam fracassos, às vezes inexplicáveis. Qual seria uma forma melhor de contar uma história, por exemplo? Pensa nos autores da literatura que você gosta. Machado, Guimarães Rosa. Como é que eles contam a história? É uma loucura aquilo ali. Vai, volta, vem, não sou mais o mesmo, me transformei em outro, me perdi. Eu já estava lá. Se a gente pudesse, um pouco anacronicamente, voltar no Ulisses, esse grande viajante. Por que é uma grande viagem? Porque ele se perde, porque dá errado. Ele entra na ilha lá, as bruxas querem hipnotizá-lo, as sereias querem levar ele para um lado. Ela passa, sei lá, 20 anos para voltar para casa, porque cada vez tem uma encrenca. Viagem boa. O James Joyce repetiu essa viagem num dia em Dublin, na Irlanda, dizendo: olha, se você olhar para nossa vida pequena, as nossas mazelas, mas souber contar ela direito, ela vai virar uma viagem galáctica.
Então tem o bêbado, o pai, a prostituta, o cara que tá vomitando na rua, etc. Mas se você olhar bem, aquilo lá é um confronto de um tigre numa redoma, Marcelo Tower, onde ele vai me pegar, tem uma rede aqui no meio. É uma loucura porque é interessante. Legal isso, cara. Interessância das coisas, né? E às vezes nosso contemporâneo ele esquece um pouco disso. Não tá nas coisas, né? No objeto. Tá nas relações com aquele objeto. Tá como a gente conta a história da gente com aquele objeto. Tá na interessância que você tem sobre outras coisas, pessoas, seres, mundos. Isso que faz de você uma pessoa interessante. Porque você se interessa por outras coisas, que não você, é a sua estátua narcisa, que olha só, todo mundo aí de joelho admirando. Isso é chato.